Olá, comunidade na paz. Estamos aqui começando o primeiro de muitos episódios do nosso podcast Papo do Alto. Eu sou o Rian, estou aqui com Manu. E nosso convidado de hoje é o pastor Cláudio. E nós vamos falar um pouco sobre a diversidade dos jovens e adolescentes no mundo contemporâneo. Mas antes mesmo de nós começarmos sobre o tema, vamos orar para que Deus toque no coração dos jovens ou de quem está assistindo, que esse podcast, dos primeiros e muitos episódios, seja para evangelizar, Senhor Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui por mais um dia. Que esse papo, essa conversa, seja uma conversa leve, que toque nos corações dos pais, dos filhos, dos jovens, adolescentes, que seja uma palavra de paz, que venha do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E o nosso convidado de hoje, como o Rian falou, é Cláudio. Ele é diretor do Colégio Ágape daqui de Feira, presbítero da nossa comunidade, é um dos líderes aí do Ministério de Intercessão, casado com a Bárbara da Videira, mais conhecida como Vanessa, e pai de Monique, de Bianca, vovô de várias crianças. Multidão. Multidão. E hoje a gente está aqui para falar desse tema que Rian já trouxe. Vamos lá? Primeiras damas, Começar com... Você pode contar, Cláudio, qual a sua história em relação em trabalhar com a educação, como foi que começou, como é que o que você tem para contar? Posso sim, vai ser um prazer. Antes, um bom dia aí para todos, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai assistir isso, que essa palavra te impacte de maneira profunda e grandiosa. Educação na minha vida não foi uma escolha, começa por aí. Eu cresci pensando em possibilidades da minha vida, em profissões. A educação literalmente foi algo que Deus colocou na minha vida. Para você ter uma ideia, quando eu fiz a opção por educação, eu tinha passado um concurso público, que era meu interesse, só que eu não acompanhei a convocação. E concomitante a isso, eu fui chamado para trabalhar numa escola. Ou seja, a educação para mim foi algo que Deus colocou no meu caminho. Não como uma pedra, mas como a cruz da salvação para a minha vida. Isso até seria um ponto interessante que eu iria falar, Como foi a sua vida estudantil e se teve algum norteamento de algum professor para esse direcionamento da área educacional. Eu sempre fui aquele cara que estudava, não tinha opção não estudar. Uma certa feita minha mãe falou comigo uma frasinha que me marcou. Ela falou assim: se você fizer recuperação eu te mato. Como minha mãe foi uma palavra, sempre teve a palavra, ela cumpria a palavra, eu falei assim, pelo sim, pelo não, eu vou estudar para não fazer recuperação, e essa foi a minha história. Sempre estudei, mas nunca nenhum professor me incentivava a trabalhar na educação. Infelizmente, boa parte do professorado, eles até reclamam da profissão. Eu não entendo, porque eu sou professor. Hoje eu tenho uma escola, mas eu sou, a essência minha é ser um mestre, ser um professor. É um prazer. A educação é o início de tudo, Os professores, eles formam todas as outras profissões, então eles têm um papel ali fundamental. O que foi que te motivou a abrir uma escola? O que foi que você fez? O que é que continua motivando a trabalhar com isso? Abrir uma escola foi uma crise. Eu trabalhava numa grande escola em Feira e de repente, do nada, aquela escola fecharia. E aí eu fui para uma planilha de Excel. E desenhei uma escola numa planilha de Excel. E de repente, mais do que de repente, um dos pais soube que eu fiz aquela planilha e me procurou para abrirmos a escola. E hoje é o Colégio Ágape. Muito massa. E o que é que continua te motivando? O que continua me motivando hoje é a missão. Muito mais do que me preocupar em ensinar português, matemática, as demais disciplinas, eu tenho a missão de levar cada aluno ao conhecimento da verdade. Isso nós fazemos todas as manhãs, todos os dias. Obviamente é uma escola que tem princípios cristãos e é envolvida nisso. E aí, como é que você acha que os pais entendem isso no ato da matrícula? Isso é dito para eles? Como é essa condição? É dito para eles. Eu quero só deixar claro aqui, Manu e Rian, aqui não é uma propaganda do colégio. Não tenho interesse algum de fazer propaganda do Ágape, nesse instante aqui. Aqui o interesse maior nosso é informar as pessoas sobre algo que vai além da educação até.
Nós comunicamos a cada pai que nós temos princípios cristãos. Nós falamos a cada pai que esse discurso que eu falei para você, que a nossa missão primária, a nossa missão primeira é levar a criança a conhecer a verdade, que é Jesus Cristo, uma pessoa, é dito para cada pai. Cada pai que matricula naquela escola tem a consciência que o filho vai ser instruído no caminho do Senhor. Você estava falando, né, que sempre estudou na área educacional. Como você é pai, né, de 2 filhas, esse processo de educação de outras pessoas era mais fácil, assim, comparado às suas filhas, ou são caminhos diferentes? Você vai educar uma pessoa do colégio, é diferente, muito diferente do que você vai educar seus filhos? Rapaz, é interessante essa pergunta, muito interessante, porque eu vi um caso específico. Eu sempre fui muito rigoroso com as minhas filhas na escola. Há muitos anos atrás, há décadas atrás, um aluno meu, eu era professor de inglês de Bianca, minha filha mais velha, e de um outro aluno. Ambos fizeram uma prova de inglês, o outro aluno tirou 10 e Bianca tirou 9,9. Ela comentou, meu pai, eu errei a mesma coisa que fulano errou e eu só deu 10 para ele e 9,9 para mim. Aí eu falei o seguinte, porque eu já tinha te ensinado isso e a série dele não alcançou esse conteúdo. Então eu cobrava sempre a mais aos meus filhos. Hoje eu me arrependo um pouco desse tipo de cobrança. A gente vai aprendendo com a vida, né? Eu era mais jovem, mas hoje eu entendo que o trabalho foi bem feito, o resultado foi alcançado e a gente entende que ensinar os de casa, a gente se compromete tanto quanto ensinar os que Deus vem trazendo para nós. Sim. Isso fala diretamente de um versículo, né? Que eu até anotei aqui, estou sabendo que você gosta muito dele, que é Provérbios 22:6, que diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. E é sobre isso, né? Uma escola que tem princípios cristãos, pais que estão cientes desses princípios e trabalham em conjunto. É uma parceria, né? Exatamente. Eu tenho uma parede plotada com isso, logo quando você entra na escola. Você vira à esquerda, você tem isso. Como você já trabalha na educação há vários anos, né? Qual é a diferença que você vê, né, de antes, quando você começou nessa carreira, para hoje em dia? Os desafios que a cada dia vai passando, seja no âmbito de formação de professores, está vindo sempre uma nova geração de professores com vários outros teóricos. Então, como é esse processo que você fazia antes de selecionar os professores para agora? Entendi. Nós não temos muito rodízio de professores lá na escola. Eu tenho profissionais que trabalham comigo há 20 anos. Então, de certa forma, isso é mais sedimentado para nós. Contudo, a nossa preocupação hoje, na formação, quando a gente vai prospectar um professor, é o valor moral e ético desse profissional. Vai muito além do conhecimento específico da disciplina. Ele tem que ter o conhecimento específico, isso é óbvio. Para o pressuposto, se você é um educador daquela área, você já tem um conhecimento específico. Mas eu entendo que a moral e ética, os princípios daquele profissional são altamente relevantes para a contratação. Por quê? Porque ele vai trabalhar com jovens, ele vai trabalhar com adolescentes em formação. E eu te digo uma coisa, o professor ensina mais o que ele é do que o próprio conteúdo que ele ministra. Eu tenho uma história de Vasco Moreto sobre isso, um professor de física que tem alguns livros editados. Vocês conhecem? Então pronto, ele fala o seguinte, eu fui para alguns cursos com ele, presenciais, ele dizia o seguinte, uma certa feita ele encontrou um ex-aluno com o seu filhinho numa lanchonete. E aí o ex-aluno se apresentou, ô professor, eu fui o seu aluno do ano tal, e conversaram, aí Vasco Moreto fez a seguinte pergunta, o que foi que eu te ensinei que você não esqueceu? Aí o rapaz parou, pensou, olhou para o filho e falou o seguinte, professor, naquele dia em que o seu avô morreu, foi a maior aula que eu tive. Aí ele falou, por quê? O senhor falou num blackout emocional. Então o professor ensina o que é, não tão somente o que ele sabe. Entendeu? Sim. Isso é muito importante, porque é uma fase ali de transição, né? Pré-adolescente, criança, a formação do processo de desenvolvimento do ser humano, né? Então, a criança, pré-adolescente e adolescente é uma fase muito confusa e muito conturbada e intensa. Então, voltando à pergunta que Ian fez, existe sim uma diferença do comportamento das crianças há 10 anos atrás, mais ou menos, para agora. O que você acha que mudou, assim, de ponto crucial? Muitas coisas mudaram porque vivemos em gerações que se perpetuam, né? E que mudam.
Mas o que você acha assim, crucial no meio da educação, assim, comportamento das crianças? Literalmente para nós é um outro público. Há 20 anos nós tínhamos um tipo de criança, um tipo de adolescente, um tipo de jovem. Hoje temos um outro tipo de criança, um outro tipo de adolescente, um outro tipo de jovem. A gente busca os porquês. Um dos porquês, eu entendo que seja o afastamento dos pais. Quando eu digo afastamento, eu não estou falando abandono tão somente, sair de casa. Eu estou falando assim porque o pai se afastou daquele processo de educação. Muitas vezes por conta da sobrevivência. O custo de vida é extremamente alto. Então papai e mamãe têm que sair de casa cedo, volta à noite. Muitas vezes, já aconteceu casos que eu conheço disso que eu vou falar agora, muitas vezes à noite ainda tem que ir para a faculdade. Então o filho perde aquela instrução no dia a dia. E isso compromete lá na frente. Outro detalhe também que é bem relevante, se vocês procurarem, eu acho que o mercado de venda de chupeta já está quase que falido. Porque as crianças não usam mais chupeta. Antigamente você via uma criança com 4 anos, 5 anos com chupeta, hoje elas não usam chupeta. Elas usam o celular do papai. O pai deu o celular, a criança se fica entretida ali e não precisa de chupeta. Então isso tudo faz com que a criança tenha uma formação que eu entendo que é deficitária. Perdeu-se muito. A proximidade do pai, o olhar do pai, o cuidado do pai e da mãe. Quando eu falo pai e mãe. Era relevante no processo de educação. Aquela criança aprendia a obedecer mais cedo, aprendia a se relacionar com uma autoridade mais cedo. Hoje, infelizmente, ficou quase que papel da escola educar nessa área, que não é o fim da escola, né? E até entrando um pouco mais nesse tema, né, da falta de tempo que as crianças ou os jovens têm com os pais, você acha que esse é também um dos motivos de terem tantos problemas psicológicos que afetam os jovens e adolescentes? Perfeita pergunta. Eu sou saldo de um abandono. Eu sei falar com experiência, com autoridade sobre isso. Essa relação de abandono sofrida por mim me trouxe sequelas que eu vim curar quando eu tinha 40 anos de idade aproximadamente. Então eu nunca fui uma pessoa social, eu nunca fui de me relacionar, eu fechava no meu mundo, nos meus livros, e ali eu construía a minha história, e por conta disso eu fiz pessoas sofrerem. Então o que é que nós vemos hoje? Isso compromete diretamente as relações do aluno consigo e com o outro. Entendeu? O que é que acontece? O aluno ele vem despreparado muitas vezes e psicologicamente ele vem comprometido. Porque algumas coisas têm as janelas. Você é da área de psicologia, você sabe, existem as janelas de formação. Quando você nega uma janela de formação, e eu falo a palavra negar porque, infelizmente, eu sei que são escolhas, mas muitos pais negam a oferta na janela correta. Então isso aí compromete sim. E hoje nós vemos jovens e adolescentes frágeis. Frágeis, sabe por quê? Não houve um sim de um pai, não houve um não de um pai. Então não constrói na janela apropriada, na janela neurológica apropriada, esse sisteminha. E aí a escola absorve essas crianças com fragilidades que você não tem ideia. E tudo sobrecarrega o emocional, tudo sobrecarrega o psicológico. Porque nós não somos seres, não somos máquinas. A questão é essa, não somos máquinas. Tudo faz parte do nosso processo. Deus nos construiu de uma maneira tão perfeita que Ele conseguiu misturar alma, espírito e carne. E isso é perfeito. Então, quando a gente abre mão de trabalhar nessas esferas todas, a criança vem fragilizada para ser construída, não pelos atores principais. Que eu digo, quem é o ator principal na construção da criança é papai e mamãe, não é o professor. O professor tem que ser um coadjuvante. Isso é tão importante para a formação de uma criança, que dentro de casa, Deus é tão perfeito que Ele colocou dentro de casa um pai com funções específicas para atuar na paternidade, e isso influencia diretamente em fatores neurológicos da criança no desenvolvimento, e uma mãe com papéis específicos maternos para o desenvolvimento daquela criança. Exatamente. E a gente estava até conversando agora há pouco sobre essa questão a gente falou agora, mas de pais que não registram crianças, por exemplo, e que não participam ativamente da criação desses filhos.
e acaba sobrecarregando um lado que não consegue administrar perfeitamente, porque Deus fez perfeitamente os dois para ter esse equilíbrio. E existem alguns transtornos psicológicos, como por exemplo, crise de ansiedade, TAG, que são desenvolvidos no período da escola porque existe o quadro de o pai não se preocupa com o desenvolvimento do aluno, mas cobra que ele passe e que não fique de recuperação. Então, existem alunos que são sobrecarregados, lógico, né, que existe uma questão de autorresponsabilidade, de administração ali daquilo que se deve fazer, mas também é importante que os pais acompanhem isso e desenvolvam isso. O lugar perfeito para a gente desenvolver habilidades é dentro da escola. Só que a gente só consegue desenvolver se a gente tiver essas capacidades dentro de casa, se a gente souber que a gente é bom e que a gente tem um ambiente ali de segurança. E existe essa falta, né, da presença do pai, da presença da mãe, e isso influencia diretamente nos estudos, em fatores biológicos, genéticos, enfim. E essa é uma grande problemática, porque a gente tem pai que cobra, mas tem pai que não faz. Assim como tem alunos, né, crianças e adolescentes que acabam se aproveitando desse contexto de falta. Aproveitando entre grandes aspas aqui, né, porque é muito confortável. A verdade é que eles são vítimas, né? Infelizmente é isso. A palavra eu não entendi as aspas quando se falou sobre aproveitando, porque de fato eles se acondicionam a um jeito de ser, a uma maneira de lidar com as relações. De maneira muito insípida, porque eles são crianças, eles não têm arcabouço, lastro para poder tomar as decisões corretas. Os pais que deveriam fazer isso com as crianças. É exatamente isso, Manu, o que acontece. Para você ter ideia, semana passada eu tive um caso de um aluno nosso que estava muito ansioso. Agora é uma aluna muito boa, não perde. Por quê? Porque ela tem medo, se ela fizer uma recuperação, a ansiedade é o quê? Viver o futuro, né? Se eu fizer uma recuperação, esteve conversando conosco, se eu fizer uma recuperação, meu pai vai ficar triste. Entendeu? Os alunos, eles querem dar respostas não para si próprios. Eles estudam para dar resposta para os pais. Então, e aí quando o pai é ausente, só é aquele pai que cobra, aquele pai conta bancária, né, ver se o seu saldo está positivo ou negativo, se você tem crédito ou débito, isso compromete que não dá segurança. O grande problema é esse. Sabe qual é a maior segurança? É quando você erra. Eu sei disso. Quando você erra e você encontra um braço amigo, isso é segurança. Mas quando você só acerta e está ali perto só para dar o cheque, cheque talvez você nem saiba o que é isso. Cheque era um papelzinho que a gente usava na minha idade. Então, não é essa relação. E essa relação é compensatória. Não tenho tempo para me dedicar ao meu filho, então eu vou pagar todas as necessidades do meu filho. E as necessidades reais não se pagam, pelo menos em real, né, em dólar. As necessidades reais, elas se pagam com tempo, com dedicação. A verdade é essa. E esse é o saldo que a gente colhe. E às vezes a criança se cobra tanto, o jovem, o adolescente se cobra tanto para tirar notas boas, para ter esse tempo de atenção com o pai, né? Falar, ó, pai, tirei 10. Aí você tira 5 minutinhos do pai parabenizando ele, e para isso, para ele se sentir bem. E aí eu quero confessar um pecado agora. Você me trouxe à tona um pecado. Quando minhas filhas sempre tiveram notas boas, quando elas me traziam as notas, eu reproduzi o que foi formado em mim. Hoje, graças a Deus, Deus transformou minha vida. Literalmente, foi Cristo que transformou minha vida. Elas me traziam as notas, eu tinha aquela resposta jargão. Não fez mais do que a sua responsabilidade. Falei isso várias vezes. Hoje, quando você fala isso, eu me relembro dessa situação, eu me envergonho. Porque o que elas tão somente queriam é um abraço e um beijo do pai. Entendeu? A educação ela precisa ser reformulada, porque os formatos anteriores foram falidos. Quando a gente fala em princípio cristão, até nisso o princípio cristão é válido. Porque o pai tem que olhar para o filho nos olhos e falar assim, eu acredito em você. Mesmo quando o fracasso é fatídico. A nota foi 0, mas o pai tem que olhar e falar, eu acredito em você. Sabe por quê? Porque Jesus acredita em nós. Porque Jesus nos ama tanto que nos faz acreditar, porque ele acreditou primeiro. Entendeu? Esse é o papel do educador. É muito importante essa questão, porque é justamente a base para tudo na vida. Eu creio. Tudo na vida.
Quais são, assim, as expectativas para o futuro que você tem nessa área da educação? Vamos falar de esperança agora, de uma visão esperançosa. Esperança. Esperança é uma palavra muito forte, né? É o Superman, aquele símbolo dele é esperança, aquele S de Superman. Você vê que o homem clama por alguém que traga esperança. Eu digo para vocês o seguinte, não há esperança na educação se Cristo não for a regra básica para os educadores. Infelizmente, eu tenho que ser realista com vocês. Não há esperança alguma para uma formação de uma nova sociedade sã. A gente está falando de doenças aqui mentais. Posso usar a expressão doença? Pode. Posso, aqui eu posso. Para uma sociedade sã, não há esperança para a educação se Cristo não for a baliza, não for a âncora, não for a coluna. Não tem como. Eu sou educador há anos, eu conheço de pedagogia, eu conheço de metodologia, eu conheço de estratégia, mas nada disso trará sucesso para a sociedade como um todo, se Cristo não for a base. Infelizmente, essa é a realidade. E para esse jovem cristão, né, que anseia entrar nesse mundo da educação, que quando você entra no ambiente acadêmico, principalmente nessas áreas educacionais, você vê que a nossa fé cristã é cada vez mais confrontada. Então, qual o conselho que você dá a esses jovens que anseiam entrar nesse mundo da educação? Em nível acadêmico, universidades, faculdades, né? Isso. Tenha base de fé. Conheça a palavra, conheça a verdade. Porque a palavra diz o seguinte: conhecereis a verdade, ela vos libertará. E essa liberdade que a palavra de Deus traz em qualquer ambiente. Você vai encontrar ateus, você vai encontrar pessoas agnósticas, você vai encontrar tudo na vida. Mas o que vai diferenciar é a tua experiência com Deus. Tua experiência com Deus é o que vai diferenciar. Vai ser o teu alicerce. Porque a tua experiência ninguém tira, é tua. O momento que eu tive com o meu Senhor em 1978 é meu. Eu consigo explicar? Não. Você consegue entender? Talvez não. Mas é meu. Meu pai falou comigo. Entendeu? Então isso não tem quem tire isso de mim, porque foi uma experiência, foi uma vivência com o Senhor. E Jesus Cristo, Ele não chama isso, Ele não chama um conhecimento frio e teórico de quem Ele é. Ele te chama para andar com Ele, Ele te chama para experimentar dele. Ele fala assim, ó, bebam de mim, eu sou a água da vida. Entendeu? Então essa é a orientação que eu dou. Se você quer entrar, e aí eu não digo só professor, qualquer área, você vai encontrar lá na universidade pessoas que vão te afastar do caminho do Senhor, porque eles entendem que o caminho do conhecimento teórico é o caminho da verdade, mas nós conhecemos o caminho da verdade. Então, se você tem uma experiência com Deus, ninguém te tira a experiência vivida, experimentada. Isso que faz a diferença. Sim. Tem algum caso específico que você consiga lembrar de algum testemunho mesmo dentro da escola que já aconteceu, de uma mudança de comportamento de um aluno que você viu ali diretamente a mão do Senhor mesmo, nessa questão de presença paterna, materna? O que você acha? Teve algum? Eu sou grato a Deus. Houve um caso ano passado, que semana passada nós colhemos o fruto. Mas não é só a gente, entenda, é um contexto. Pais se separaram por 8 meses. Lógico, pais separaram, os filhos não sabem o que fazer. Se já estava difícil com papai e mamãe dentro de casa, papai e mamãe brigando, papai e mamãe indo para a justiça. Pensa, loucura, né? Então a gente conversou com esse pai, conversou com essa mãe, conversamos com os adolescentes, os alunos envolvidos na situação. Começou a acontecer. Os pais voltaram, se reconciliaram. E semana passada eu recebi um pedido para ter uma conexão lá na escola por um determinado aluno. Entendeu? Isso faz a diferença. Eu falei para algumas pessoas, rapaz, não veio de mim, veio deles, ou seja, a semente caiu em boa terra e começou a nascer, criou uma raizinha, e dessa raiz eu garanto para vocês, virá uma grande árvore, mas para a honra e glória do nome do Senhor. E eu creio que aqui em Feira de Santana, todas as escolas cristãs
Eu não quero ser, isso não é exclusivo do Ágape. Todas as escolas cristãs vivem esse mesmo princípio. Então o que é importante? Balizar a nossa vida, balizar a nossa educação, balizar tudo através da vida de Cristo. Faz a diferença, é a diferença. O que você teria assim, para dizer, se pudesse te dar aqui alguns minutinhos de tipo assim, tempo para você falar, mandar um recado para os pais e um recado específico para os filhos na área da educação, um recado de esperança, no sentido de mudança. O que você diria aí para alguém? Os pais, hollywoodiano, né, para cá, né? O que eu diria? Eu diria, ame com intensidade seu filho, sua filha. Amar não é só dar carinho, às vezes a gente confunde um pouquinho o que é amar. Amar é dar instrução, é dar carinho, é traçar nortes e acompanhar esse processo. Isso eu falo para você, pai e mãe. E para você, filho, aproveite o que Deus tem te dado. Teu papai e tua mamãe, obedeça, respeite. Aleluia. Pode dar aleluia aqui. Aproveite, porque é lindo isso que o pai te proporcionou. Eu não conheci meu pai, então de certa forma era uma lacuna na minha história até Cristo entrar, até Deus entrar. Então se você tem papai e mamãe dentro de casa, aproveite intensamente, porque o dia que você tem para aproveitar é unicamente, exclusivamente o hoje. Que Deus te abençoe. É bom falar com você. Estamos aqui então. Muito obrigado, Pastor Cláudio, por disponibilizar, né, o seu tempo, um pouco da sua história, do seu testemunho, e que vidas sejam alcançadas, né? Amém. Esse é o seu intuito. Então, E se vocês quiserem, não é uma propaganda, mas se quiser colocar seu filho lá no vaga, coloque, mesmo não sendo uma propaganda, viu? Muito obrigada, Cláudio, pela sua disponibilidade, pela sua acessibilidade, sensibilidade nas palavras e na sua vida aqui derramada. Acho que isso é o mais importante, porque reflete Jesus. Amém. Muito obrigada por esse momento. Tchau, gente. E beijos.